Olá, uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, amém? Estamos aqui compartilhando da palavra do Senhor e eu quero começar esse vídeo perguntando: você é uma pessoa corajosa? Você tem coragem para ir à frente e conquistar? Ou você percebe que você tem um pouco de medo, você é um pouco inseguro? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a coragem. E eu já quero te convidar a ficar comigo até o final, curtir esse vídeo e compartilhar, para que mais vidas sejam alcançadas e venham a conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado. Amém? Nesses dias nós, os filhos de Deus, precisamos a nos manifestar e conquistar nessa terra tudo aquilo que o Senhor tem prometido, tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu sou uma pessoa que eu digo: Senhor, eu quero tudo que Tu tens para minha vida, tudo que Tu tem preparado, eu quero. Então nós precisamos ter essa coragem para enfrentar, para conquistar, porque grande parte das vezes, quando o Senhor nos mostra algo, nós precisamos colocar o nosso pé fora do barco e ir, sem muitas vezes ver o chão. O Senhor, Ele nos chama a ter fé, o Senhor nos chama a um nível de confiança maior, e é isso que nós precisamos ter, amém? Quando nós falamos em coragem, para mim, um personagem da palavra de Deus que eu tenho muito como referência nessa parte é Josué. Talvez porque Deus falou muitas vezes com ele: Josué, ser forte, corajoso, ser forte, corajoso. Então nós vemos em Josué uma das figuras, né, na palavra de Deus que podemos usar como exemplo. Existem outros, claro, e vamos falar um pouquinho sobre eles hoje, mas eu quero começar com um texto que está lá em Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Eu vou ler alguns versículos, vou pular alguns para otimizar o tempo. Mas no versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Aí nós vemos no versículo 6: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. No 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. E no verso 9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Então nós vemos aqui 3 vezes o Senhor falando a Josué: seja forte e corajoso. O Senhor não disse: eu vou te batizar agora com coragem, eu vou te encher de coragem. O Senhor diz a Josué: ei, você, seja forte e corajoso, porque o Senhor era com ele, mas precisava de uma atitude de Josué, precisava de uma posição, de uma decisão dele ser forte e corajoso, para que então ele pudesse fazer aquele povo que durante muitos e muitos anos esteve no deserto, sendo conduzido por Moisés, agora ele, ali na iminência de entrar nessa terra prometida, ele conduzir o povo, ele fazer este povo entrar e conquistar esta terra, porque havia a promessa de conquista. Mas eles enfrentariam batalhas, eles enfrentariam inimigos, eles teriam que conquistar aquela cidade que estavam ocupada, eles precisariam ocupar. E o que o dicionário diz sobre coragem? Bravura, postura firme diante dos riscos ou do perigo, valentia, destemor. É uma força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, uma confiança, capacidade de enfrentar algo moralmente árduo, perseverança. Então, essa é a definição, é você ter essa postura, essa bravura. Então, dependia dele ter esse posicionamento. Então, a coragem, ela não é um sentimento,
a coragem é uma característica da pessoa e não um sentimento. Então, muitos desafios, às vezes você tá ali com aquele friozinho na barriga, né? Você tem ali um pouquinho de insegurança, mas você vai, porque você tem coragem. Então, não é um sentimento, porque muitas das vezes, se nós dependermos dos nossos sentimentos para avançar, para conquistar, para empreender, enfim, se nós dependermos dos sentimentos, nós ficamos parados. Nós não vamos, mas é uma postura, uma posição, uma decisão de coragem é o que nos respalda. Muitas vezes o Senhor nos dá direções para fazer as coisas, mas nós ficamos inseguros. Ok, se às vezes vem uma insegurança, mas você precisa ir mesmo assim. A insegurança, ela não pode parar você. A insegurança, o medo, não pode parar você. E esses dois, podemos dizer, sentimentos, ou ainda pode ser ataques espirituais, que é o que se opõe à coragem, que é o medo e o desânimo. Então, aquela insegurança, eu creio que sempre nós vamos ter, porque às vezes tem muitas coisas que nós não nos sentimos preparados para ir, mas nós vamos. Agora, o medo e o desânimo são duas coisas que tendem ou tentam paralisar a vida da pessoa. O medo é algo que pode abrir uma brecha para que o inimigo haja na sua vida. Por isso, o medo e o desânimo nós precisamos combater, e creio que por isso o Senhor repetiu 3 vezes a Josué. Os judeus, eles têm esse hábito da repetição. E na repetição a gente chama o inculcar, ou seja, pela repetição nós absorvemos aquilo, nós tomamos aquilo, posse como verdade. Então o Senhor falou ali no começo, né, desse capítulo Josué 1, seja forte e corajoso, seja 3 vezes. Por quê? O Senhor, ele é contra o desânimo. Queridos, uma pessoa desanimada, ela não atravessa o Jordão. Uma pessoa desanimada, ela não faz o povo conquistar. Você não conquista. Se você está desanimado, você não sai do lugar. Você não tem iniciativa de ir à frente. Por isso o Senhor adverte a ele, você precisa ser forte e corajoso para que este povo possa herdar essa terra. Ou seja, todo aquele povo que estava com ele dependia de uma atitude dele. E talvez a sua casa dependa da sua atitude. A sua vida profissional dependa da sua atitude. A sua vida espiritual precisa da tua atitude. Então, o Senhor, ele é contra o desânimo. Em Salmos 27:14 diz: espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Ou seja, o nosso tempo de espera, de estar indo à frente a conquistar, ele precisa vir com um fortalecimento. Anima-te no Senhor. Ei, você precisa se animar. Ei, você precisa estar firme. Porque uma pessoa desanimada, prostrada, ela não conquista, ela não vai à frente. O Senhor exorta o seu povo. Você precisa se posicionar. Segundo, o desânimo vem com a desesperança. E algo que o Senhor tem para o seu povo é esperança. A esperança é algo que precisa ser gerado no nosso coração. A palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O que é isso? Todas as promessas que o Senhor fez para você, tudo aquilo que está no teu coração, que o Senhor tem colocado ali para você conquistar, para você avançar. É isso que você precisa trazer à tua memória, trazer ao teu coração e te animar. Então, o Senhor, ele tem esperança para o seu povo. Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, né? Diz na palavra dele, pensamentos de paz. Então, o Senhor, ele tem promessas para nós, o Senhor tem pensamentos bons para nós, tem bons planos, mas nós precisamos animar o nosso coração e trazer a esperança. O ânimo, então, ele é produzido pelas promessas. Em Hebreus 10:23 diz: retenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Então, nós precisamos olhar as promessas do Senhor. Embora muitas vezes as circunstâncias elas possam ser
aos nossos olhos desfavoráveis, o Senhor, ele não para de trabalhar, o Senhor, ele não esqueceu de você, mas nós precisamos nos animar, nos fortalecer, sermos fortes e corajosos, e isso nós conseguimos na presença do Senhor. Então precisamos saber: se eu estou desanimado, por que eu estou desanimado? Eu estou na vontade de Deus? Isso é algo que nós precisamos nos perguntar. Eu estou na vontade de Deus? Eu estou caminhando naquilo que o Senhor tem me apontado? Então eu posso estar tranquilo e seguro que eu estou indo para o caminho certo. Ter a convicção e a consciência: Deus está comigo. Eu não estou só, o Senhor caminha comigo, o Senhor me aponta o caminho certo. E tudo aquilo que nós identificarmos como seta na nossa mente, tudo que nós identificarmos que é o inimigo, nós precisamos rejeitar e repreender, porque o Senhor, o nosso inimigo, ele tenta sim nos causar medo, desânimo, porque ele tenta sugar as nossas forças. Existem demônios, existem atuações malignas para sugar a nossa força e assim nós desanimarmos e nos enfraquecermos. Por isso precisamos nos posicionar. Eu quero dizer que existem lugares, existem territórios para que você conquiste. E esse lugar, ele pode estar ocupado, assim como aquela terra, o Senhor prometeu, mas precisava ela ser conquistada. Você vai ficar parado antes do Jordão ou você vai ser corajoso para atravessar e conquistar? A decisão é sua, a posição é sua, o Senhor deu a promessa, o Senhor está com você para atravessar, para conquistar, mas depende de uma postura minha e sua, para que essa conquista se estabeleça, para que os territórios, para que aquilo que o Senhor tem para mim e para você seja conquistado nesse tempo. Então, queridos, existem personagens, existe Raabe, aquela prostituta que ela abandonou tudo, ela deixou tudo para seguir o povo de Deus, para seguir a Deus. Às vezes nós precisamos deixar coisas para trás, precisamos deixar costumes, precisamos às vezes deixar até amizades, hábitos nossos para nós conquistarmos. Davi também foi uma pessoa tão usada por Deus com coragem para derrubar aquele gigante, mas enquanto não chegava aquele dia, ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, e lá ele sendo corajoso, porque lá ele matou o urso, matou o leão, ele estava sendo preparado para um tempo de conquista, para um tempo onde ele estaria diante de um grande exército e conquistaria na frente daquele povo, mas ele estava sendo preparado anteriormente. Amém, queridos? Então era essa palavra que eu gostaria de deixar com você. Você é filho de Deus, você é o filho do leão da tribo de Judá, aquele que é mais forte do que todos, aquele que está com você. Não tenha medo e não desanime. Lembre-se de tudo aquilo que o Senhor tem prometido a você. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame vida sobre você, que o Senhor te anime nessa tarde. Em nome de Jesus eu repreendo todo ataque maligno de desânimo, de medo, tudo que vem para sugar as tuas forças, que caia por terra em nome de Jesus. E que você venha lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem prometido, porque Ele é contigo por onde tu fores. Por isso seja forte e corajoso. Amém, queridos? Que Deus abençoe seu dia. Compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam ativadas nesse dia. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.